Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Corpo São, Mente Sã. O propósito deste canal é para que eu possa compartilhar com vocês um conhecimento maravilhoso que o Deus Criador tem me dado ao longo da minha jornada cristã. E tenho certeza que, como tem sido tão benéfico para mim, será também de ótima valia para a sua vida. E gostaria de compartilhar com vocês um conhecimento maravilhoso que o Criador tem concedido a mim ao longo desse tempo de estudo, aprendizado, e sei que será muito, muito útil para a nossa vida. Quero compartilhar com vocês o que está descrito na Palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículos 9 a 13, assim está escrito. E disse Deus, deixe as águas sob o céu em seu lugar, e apareça o solo seco. E assim foi. E chamou Deus ao solo seco de terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que tudo isto era bom. E disse Deus, deixe a terra trazer a relva, a erva produzindo semente, e a árvore frutífera produzindo seu fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a relva, e a erva que dava semente, segundo a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã, o terceiro dia. Quão bondosamente o Criador, ao criar todas as coisas em apenas 6 dias, e já no terceiro dia ele teve a preocupação qual alimento adequado para a sua criatura. O homem que foi criado à imagem e semelhança do Criador, o próprio Senhor separou, orientou, determinou a alimentação apropriada. E como nós precisamos a cada dia conhecer o propósito do Criador ao nos trazer à existência, na palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ele nos mostra princípios do viver simples e saudável, que se nós seguirmos, seremos tão beneficiados. Isso é maravilhoso. E também ele usou a sua serva chamada Ellen White para que ela pudesse escrever sobre muitos assuntos. São mais de 100.000 páginas escritas, inspiradas, folhetos, livros, artigos, que servem para nos levar ao princípio das Escrituras. E como não poderia ficar de fora o cuidado do Criador, sabendo que a geração que antecederia a volta de Jesus seria uma geração muito doente. E o Criador, ele nos beneficiou através de um conhecimento que, se nós colocarmos em prática, teremos muitos benefícios. Eu quero compartilhar com vocês, dentre tantos livros, são 5 livros que tratam deste assunto de forma mais enfática. Por exemplo, A Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre o Regime Alimentar, Conselhos sobre Saúde, Medicina e Salvação e Temperança. Estes são os livros que tratam de forma mais direta quanto ao viver simples e saudável, de volta ao princípio revelado na palavra do Criador. E nos seus demais escritos, ela também falou a respeito do tema de saúde. Mas eu quero estar compartilhando com vocês algumas citações deste livro, Conselhos sobre o Regime Alimentar, onde são 25 capítulos. Eu quero pontuar alguns parágrafos descritos no capítulo 1 deste livro, intitulado Razões para a Reforma. Está escrito: uma cuidadosa conformidade com as leis que Deus implantou em nosso ser assegurarão saúde e não haverá debilidade na Constituição. Nesta mesma página, a autora descreve que a saúde é um tesouro, e este tesouro foi nos confiado pelo Criador, tão bondosamente. Na página 23 está escrito:
Tenha-se em mente sempre que o grande objetivo da reforma de saúde é garantir o desenvolvimento mais elevado possível da mente, da alma e do corpo. Todas as leis da natureza, que são leis de Deus, foram destinadas para o nosso bem. A obediência a elas promoverá nossa felicidade nesta vida e nos ajudará a preparar-nos para a vida futura. Quanta citação preciosa! Na página 29 está escrito: hábitos físicos corretos promovem a superioridade mental. Faculdade intelectual, força física e longevidade depende de leis imutáveis. Nesta questão, o acaso não existe. O Deus da natureza não interferirá para preservar os homens das consequências da violação das leis da natureza. Olha que instrução maravilhosa, não é? Se seguirmos as orientações do Criador, seremos pessoas felizes, pessoas com saúde, vigor, intelecto aguçado, mente clara, para que tenhamos uma mente acessível às coisas espirituais, uma mente que o Espírito Santo tenha liberdade em nos mostrar o plano da redenção, que foi idealizado mesmo antes da fundação do mundo. Finalizando, quero compartilhar o que está escrito na página 33, para que esteja em condições para a trasladação. O povo de Deus deve conhecer a si mesmo, precisa compreender com respeito à sua estrutura física, que podem o salmista exclamar: de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmo 139, 14. Devem eles ter sempre o apetite em sujeição aos órgãos morais e intelectuais. O corpo deve ser servo da mente e não a mente serva do corpo. Quando o Criador nos fez, ele tinha o propósito de que nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança, refletirmos o seu caráter, a sua imagem, a sua semelhança. Por causa do pecado, as nossas faculdades foram degradadas, mas através de Cristo Jesus, no plano da redenção, o Criador nos perdoa, nos fica, nos enobrece e faz com que, mais uma vez, antes de Jesus retornar, sejamos mais uma vez transformados à sua imagem e semelhança. E através dessa luz da reforma do viver simples e saudável, ele nos mostra que, se cooperarmos, se aceitarmos, praticarmos a luz concernente ao viver simples e saudável, felizes seremos, livres de muito sofrimento que há no mundo e ainda assim desfrutar de uma mente sã, clara, enérgica para compreendermos as realidades eternas. Meus queridos, eu tenho plena convicção, muita certeza de que através deste canal seremos ricamente abençoados pelo nosso Criador, que tanto nos ama, que nos criou com um propósito único para que vivamos para a glória de Deus. E neste primeiro vídeo, eu tenho certeza de que o propósito de Cristo foi alcançado e nós estaremos aqui ao longo dessa nossa jornada até que Cristo volte, que Ele regresse para nos buscar para o lar de glória, o lar eterno. Estaremos aprendendo mais e mais como cuidar do nosso corpo, para que através da nossa faculdade física, em harmonia com os princípios do viver simples e saudável, a nossa mente esteja apta para compreendermos as coisas celestiais. Um grande abraço, que Deus continue nos abençoando. Tenham a cada dia o conhecimento de Jesus e estarei sempre disposta a postar vídeos com mais informações, com o princípio da palavra de Deus, a palavra revelada, o assim diz o Senhor, o está escrito, e com a confirmação no espírito de profecia. Que Deus abençoe a todos, a paz de Cristo. Um abraço.